Seus pepinos se espalham por toda a horta como guerrilheiros verdes, conquistando cada centímetro livre, e os frutos ficam no chão, sujam-se e viram presa fácil para as lesmas. É uma cena familiar, não é? Mas e se eu disser que a tutoria correta não é só uma questão de organização, mas sim a chave para uma colheita que vai deixar todos os vizinhos de boca aberta? Hoje vamos analisar 4 métodos principais de tutoria de pepinos. Vamos descobrir qual deles se adapta melhor a você, a sua horta e as suas ambições. E eu prometo, o 4º método vai fazer você repensar completamente a forma como cuida dos seus pepinos. Então, vamos começar do início. Por que se incomodar com essas cordinhas e suportes? Será que o pepino não consegue se virar sozinho? Até consegue, mas o resultado não vai te agradar. Primeiro, por higiene e saúde das plantas. Quando os ramos e frutos ficam em contato direto com o solo úmido, isso é um convite direto para o apodrecimento e doenças fúngicas, como oídio. Pepinos tutorados são bem ventilados, o que reduz drasticamente o risco de doenças. Segundo, pela luz solar. Em uma folhagem densa, as folhas se sombreiam umas às outras, e a planta recebe menos energia para a fotossíntese. Consequentemente, a produção de frutos diminui. E em terceiro lugar, pela praticidade para o jardineiro. Colher pepinos de uma horta vertical é um prazer. Todos os pepinos ficam à vista, limpos e uniformes. Não é preciso rastejar de joelhos, nem desenterrar a folhagem espinhosa em busca daquele pepino esquecido que já passou do ponto. A primeira técnica, que chamamos de o clássico do gênero, trata-se da condução vertical das plantas, usando uma espaldeira ou rede. Você provavelmente já viu esse método inúmeras vezes, e não é por acaso. Ele é o mais popular e intuitivo. Como funciona? É bem simples. Nos limites do canteiro são instalados suportes, como 2 postes. Entre eles, estende-se uma tela de plástico com malha larga ou várias fileiras de um barbante resistente. É uma estrutura bem simples. A grande vantagem desse método é, sem dúvida, a enorme economia de espaço. Seus pepinos deixam de se espalhar pelo chão como invasores verdes. Em vez disso, eles começam a crescer disciplinadamente para cima, em direção ao sol. O canteiro ocupa um espaço mínimo, enquanto a colheita é máxima. É a solução ideal para pequenos espaços e, claro, para estufas, onde cada centímetro vale ouro. Mas não é só uma questão de espaço. As plantas, elevadas do chão, ficam muito bem arejadas. Isso significa que a umidade não se acumula nas raízes, e o risco de contrair doenças fúngicas, como oídio, é drasticamente reduzido. E colher a safra é um verdadeiro prazer. Todos os pepinos ficam à vista, limpos, uniformes, sem sujeira da terra. Não é preciso se curvar a cada planta, nem remexer nas folhas em busca dos frutos. À medida que crescem, basta guiar suavemente o caule principal para cima, enrolando-o no barbante ou deixando que as gavinhas se prendam na tela. A própria planta irá subir com facilidade. No fim das contas, você não terá uma bagunça de plantas, mas uma parede verde organizada e produtiva. É um método confiável e simples, perfeito para qualquer pessoa. Se você preza por organização e eficiência, essa é a escolha certa. Passemos ao segundo método, o horizontal. Pode parecer um pouco estranho, afinal, estamos acostumados a ver pepinos crescendo para cima. Mas, na verdade, este método pode ser incrivelmente prático. Imagine, não um arranha-céu, mas uma longa casa térrea para suas plantas. Como funciona? Mais uma vez, instalamos suportes nas extremidades do canteiro. Mas, em vez de uma única rede alta, esticamos entre eles várias fileiras de arame ou barbante, paralelas ao chão. A primeira fileira fica a cerca de 30 centímetros do chão, a próxima a mais 30, 40 centímetros, e assim por diante, até uma altura de aproximadamente 1 metro a 1,5 metros. Qual a lógica disso? Este método é ideal para estufas ou canteiros longos, mas não muito altos. A planta cresce até o primeiro andar, e então seus ramos,
são cuidadosamente direcionados ao longo dessa fileira. Quando o ramo fica muito longo, pode-se direcioná-lo de volta ou passá-lo para o próximo nível. A principal vantagem da amarração horizontal é que todos os frutos se formam aproximadamente na mesma altura. Isso é incrivelmente conveniente para o manejo e a colheita. Você não precisa se esticar para cima, nem se curvar até o chão. Todos os pepinos ficam em uma única zona, facilmente acessível. Além disso, este método permite um melhor controle da densidade de plantio. Você mesmo distribui os ramos pelos andares, evitando que se emaranhem em um emaranhado denso. Cada ramo recebe sua porção de luz e ar. Este método não economiza tanto espaço em largura quanto o vertical, mas proporciona excelente controle sobre as plantas e torna o cuidado com elas muito confortável. Se você tem canteiros longos e gosta de ter tudo à mão, considere esta opção. E agora, uma opção para os verdadeiros estetas e perfeccionistas no mundo da jardinagem. O método número 3. A tutoria em forma de V ou A. Alguns chamam-lhe simplesmente de tenda, e esse nome capta perfeitamente a sua essência. Mas o que é isso? Imagine duas treliças, ou duas fileiras de estacas com barbante, instaladas não verticalmente, mas inclinadas uma em direção à outra, de modo que se encontram no topo. O resultado é uma estrutura que lembra a letra A, ou, vista de lado, um V latino. Os pepinos são plantados na base de cada uma dessas paredes inclinadas e começam a trepar por elas, crescendo em direção uns dos outros. Pode parecer complicado, certo? Mas é exatamente aqui que reside a genialidade deste método. Em primeiro lugar, esta estrutura é incrivelmente estável. Nem mesmo ventos fortes a afetam. Em segundo lugar, e o mais crucial, ela cria condições ideais para a própria planta. As folhas dos pepinos dispõem-se na superfície inclinada, como painéis solares. Isso significa que recebem o máximo de luz solar durante todo o dia. Ao mesmo tempo, no interior da tenda, forma-se um espaço protegido. Este é bem ventilado, o que previne doenças, mas também cria um microclima favorável e ligeiramente sombreado para os frutos em amadurecimento. Os pepinos pendem no interior, protegidos do sol escaldante, e crescem uniformes e suculentos. A colheita também é muito prática. Todos os frutos pendem para baixo, no interior da estrutura. Basta espreitar para dentro da sua tenda verde e colhê-los. Sim, criar este tipo de suporte exige um pouco mais de esforço do que uma simples treliça vertical. Mas o resultado compensa em cheio. Não só obtém uma colheita abundante, como também um elemento muito bonito, organizado e bem pensado para a sua horta. Por fim, chegamos ao quarto método. Não se trata de uma simples tutoria, mas de uma verdadeira estratégia, uma técnica avançada no cultivo de pepinos. Chama-se formação em caule único, ou método do cegamento. Pode soar um pouco assustador, mas na prática é bem simples e incrivelmente eficaz. Afinal, qual é o princípio? Ao contrário dos métodos anteriores, onde simplesmente fornecíamos suporte e deixávamos a planta crescer à vontade, aqui tomamos o controle. Nós decidimos onde a planta deve direcionar sua energia. Como isso se aplica na prática? A planta é amarrada a um suporte vertical, como no primeiro método. Mas é aqui que a parte mais interessante começa. Examinamos cuidadosamente a parte inferior do caule, aproximadamente os primeiros 50 centímetros do solo, e removemos impiedosamente de cada axila foliar tudo o que surge ali, tanto os brotos laterais, conhecidos como ladrões, quanto as pequenas flores, e até mesmo os minúsculos frutos em formação. Sim, você não se enganou. Removemos os primeiríssimos pepinos em potencial. Esse processo é o que se chama de cegamento. Por que essa aparente crueldade? É como no esporte. Não permitimos que a planta disperse suas energias no início. Em vez de alimentar os primeiros frutos, muitas vezes fracos e deformados, e de desenvolver brotos laterais desnecessários,
O pepineiro direciona toda a sua força para o desenvolvimento do sistema radicular e a formação de um caule central robusto e saudável. Ele acumula energia para a grande arrancada, e quando o caule atinge o topo da treliça, é aí que permitimos que ele se ramifique e frutifique. E a planta, agora fortalecida, nos recompensa com uma verdadeira explosão de colheita. Os frutos aparecem em grande quantidade, são grandes, uniformes e saudáveis. Este método exige um pouco mais de atenção, mas o resultado supera todas as expectativas. É a escolha de quem não quer apenas cultivar pepinos, mas sim obter uma colheita verdadeiramente impressionante. E é aqui que o assunto fica realmente interessante. Muitos pensam que a tutoria, ou amarração, é apenas um suporte para a planta não cair. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. É a gestão da planta. Você não está apenas dando um apoio ao pepineiro. Você se torna o seu treinador pessoal e agrônomo. Isso se manifesta de forma especialmente clara no quarto método. Ao cegar a parte inferior do caule, ou seja, removendo todos os brotos laterais e frutos em formação até aproximadamente meio metro de altura, você resolve 3 problemas de uma vez. Primeiro, você cria uma ventilação poderosa na base da planta, perto da raiz, onde as doenças mais frequentemente se desenvolvem. Menos folhagem excessiva no solo significa menos problemas. Em segundo lugar, você impede que a planta gaste suas preciosas energias nos primeiros pepinos, que muitas vezes são fracos e deformados. Em vez disso, toda a energia é direcionada para a formação de um sistema radicular robusto e um caule central forte. É como evitar fast food antes de uma maratona. Você acumula forças para o grande esforço. E é então que esse grande esforço compensa. Quando o caule atinge o topo do tutor ou da espaldeira, você o deixa crescer livremente, formando uma coroa de pepinos. É nesse momento que a planta, cheia de força, entrega uma colheita simplesmente explosiva. Você não colhe muitos frutos pequenos, mas sim muitos pepinos grandes, uniformes, suculentos e saudáveis. Isso não é apenas tutoria. É uma estratégia para uma colheita abundante. Como podem ver, a escolha do método de tutoria dos pepinos não é uma questão de moda, mas sim uma questão dos seus objetivos. Quer simplicidade e economia de espaço? Use a rede. Tem bastante espaço e gosta de organização? Experimente o método horizontal. Quer maximizar a colheita de cada planta e está disposto a dedicar um pouco mais de tempo aos pepinos? O método de formação de caule único será a sua arma secreta. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Espero que, a partir de agora, os seus pepinos não sejam apenas deliciosos, mas também os mais bonitos de toda a sua horta. Se foi útil, já sabem o que fazer. Um like e a subscrição ajudarão o nosso canal a crescer. E agora, a pergunta que não quer calar: qual método vocês utilizam? Talvez tenham o vosso próprio, um quinto método secreto. Espero pelas vossas histórias e dicas nos comentários. Vamos partilhar experiências,